Você veja que bizarro, né? O Gilmar, ele fala o seguinte, eu fiz um favor. A decisão justa, para mim, é um favor. Exatamente. Mas ele não está cumprindo a função dele. Ele está concedendo um favor. E tem mais aí do que é pior. Aí ele fala, reclama quando a decisão não é favorável. Tem todo o direito de reclamar. É o famoso jus esperneandi. Todo aquele que não gosta da decisão, reclama da decisão. Isso é natural. E tem mais também. E tem muito mais. Você, Gilmar, não poderia falar de um caso que pode chegar a você, como é o caso do Alessandro Vieira. Mas isso deixa muito claro, Segré, deixa muito claro o seguinte, que existe a lei, existe aqueles que estão abaixo da lei, e existe aqueles que são do STF, que estão acima dela e que escolhem o grupo de brasileiros que vai estar abaixo da lei. E para passar para você, eu lembro do seguinte, quando o Deltan se estrepou no Conselho Nacional do Ministério Público, o ano era 2019, se eu não me engano, 2018, eu acho. O conselheiro relator do caso do Deltan no Conselho Nacional do Ministério Público, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, ele fez um parecer à época, muito bom parecer, aliás, em que, em síntese, ele dizia que membros do Ministério Público não podem se valer das redes sociais da mesma maneira que cidadãos comuns. Porque ele tem o peso da institucionalidade. Quando ele fala, você já leva as pessoas que leem aquela opinião a acreditar que aquilo tem certa procedência em razão do cargo que ele ocupa dentro da estrutura jurídica da persecução penal do Brasil. E o mesmo se aplica a quem está na magistratura, o que é o caso do Gilmar. Então o Gilmar, ele que aplaudiu a decisão do CNMP quando foi contra o Deltan, porque como promotor ele não tem, porque ninguém é obrigado a ser promotor, nem é obrigado a ser juiz. Ninguém é obrigado a ter segurança do salário pago todo mês, faça chuva ou faça sol. Ninguém é obrigado a ter auxílio paletó, auxílio moradia, escola para as crianças pagas, plano de saúde pago. Ninguém é obrigado a isso. Você presta o concurso, passou, você escolheu essa carreira e nessa carreira, porque você representa a persecução criminal do Estado, você representa parte do monopólio da violência do Estado, você não pode ter os mesmos direitos que um cidadão que está abaixo do monopólio da violência do Estado, é muito claro. E o Gilmar comemorou essa decisão que fez todo sentido lá em 2018, mas agora ele faz pior. Ele não só faz comentários que ele não pode fazer como magistrado, como ele ameaça e ele ainda diz... Eu te dei. Eu te dei, é um favor. Não é o direito brasileiro que esticou o prazo para Minas Gerais. Foi a boa vontade de Painho. Foi a boa vontade do coronel. E o que é pior, né? E fala assim, se não fosse legítimo o tribunal, vocês não recorreriam a ele. Não é assim, não tenha outro que recorrer. Claro. Ou é isso, ou é o uso arbitrário da própria força. Ou é fazer justiça com as próprias mãos. E isso é crime no Brasil. Então não tem pra onde correr, ministro Gilmar. E agregamos outra coisa. Fala do Toffoli, dizendo isso aí é o risco de inelegibilidade. Pô, então, falar mal de um ministro ou suspeitar de um ministro para qualquer um deles, ou para a grande maioria, para não ser injusto, é um ataque à democracia. Bom, foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Vamos então, falar. É um ataque à democracia. Se reclamamos, se o Alexandre Vieira colocou a ousadia de duvidar de um dos ministros, está atacando a democracia, e isso pode ser configurável como um risco para a inelegibilidade. O que tem a ver isso com o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. E aí aparece o Gilmar Mendes indicando que, para mim, não deveria. Ministro da Corte Suprema, juiz, entrou no sistema público.
suspende a sua rede, não usa a sua rede, porque é difícil identificar. Está falando como ministro, como pessoa. E deixa de ser pessoa quando tem a representatividade. No caso do STF, pode ser qualquer um. Não tem como dividir. Não, eu sou Segre e eu falo como pessoa. Eu sou Segre como empresário, sou Segre como jornalista. Não, é um só. O CPF é um só. Não muda. Então, o risco de falar um critério equivocado, suspeitando de uma pessoa pelo fato de ter favorecido, não, era o cumprimento da lei. Porque se o STF teria mencionado uma justiça, não sei, uma jurisprudência, uma sentença em contra do SEMA, era porque a justiça mandava ele falar em contra do SEMA. Não habilita que pelo fato de ter utilizado a justiça a favor do SEMA, o SEMA me deve uma gentileza. Então, como eu, como juiz, sentenciei a favor do SEMA, o SEMA não pode me criticar. Não, seria a mesma coisa que você me fazer uma gentileza e por isso, então, eu não posso fazer nada em relação a você. O que é isso, gente? É justiça. Deveria ser justiça. Nesse caso, porque sentença não é gentileza. Não é gentileza, claro. Exatamente. E ele assume ali. Não é nem gentileza. Eu falei, é um favor que eu te fiz. Ele diz, ó, se eu quiser, eu aplico direito, se eu quiser, eu não aplico. A mensagem é essa. Exatamente. É absurdo. A mensagem é essa. Exatamente. Eu aplico direito quando eu querer. É. Como diria a Erika Hilton, leitora de George Orwell. É verdade. Agora, o Caivano, só para não perder o fio da meada, que também tem a ver com esse assunto, eu já vou entrar nesse, porque vale lembrar sempre que ninguém poderia, a rigor do 8 de janeiro, ser sequer acusado de golpe de Estado, de golpismo. Sim. Porque o crime de golpe de Estado é tentar, por meio de violência ou grave ameaça, depor um governo legitimamente eleito. Exato. Esse é o tipo penal, que está no Código Penal. Legitimamente, eu já falei várias vezes aqui, vem do latim. Legítimo, que é legem, e o sufixo que significa ao modo de, à maneira de, à maneira da legem, à maneira do conjunto de leis, que é o significado de legem. Isso é legitimidade. Então, em 2022, Lula foi eleito? Foi eleito. Foi legitimamente eleito? Não foi legitimamente eleito. E repito aqui, para me fazer claro, não estou falando de urna, estou falando do processo eleitoral, do legítimo processo eleitoral, do processo eleitoral conforme previsto na lei. E a lei prevê, a lei eleitoral no artigo 105, prevê que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, só pode fazer resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. Então o TSE em 2002 só podia emitir resoluções até 5 de março de 2022. E no caso da eleição de Lula em 2022, ele o foi porque o processo eleitoral foi regido pela resolução de 20 de outubro de 2022. Então, até o dia que me provarem que 20 de outubro de 2022 não vem depois de 5 de março de 2022, eu estou certo, e vocês que falam que eu estou errado, vocês estão errados. Porque está na lei. Abra a lei eleitoral aí, artigo 105, está escrito a data lá. Dia 5 de março do ano da eleição. Mas o Moraes deslegitimou a eleição de Lula, razão pela qual, em 8 de janeiro de 2023, nós não tínhamos um governo legitimamente eleito, porque não foi eleito de acordo com o conjunto de leis. E se a lei diz que só pode o processo eleitoral ter resoluções até dia 5 de março do ano da eleição, a resolução do dia 20 de outubro do ano da eleição deslegitimou o processo.